Bom dia, bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Nossa quarta prática somática. Toda quarta-feira eu tô abrindo essa live pra gente praticar um pouco juntas e juntos. Bom dia quem tá chegando. As práticas somáticas sempre com algumas dicas, às vezes com alguns trechinhos de livros que tenham relação com as práticas somáticas. Bom dia. Hoje eu separei para vocês um compartilhamento bem bacana sobre uma ferramenta que eu desenvolvi ao longo da pandemia, né, para poder criar uma linguagem de acesso para seguir trabalhando com a educação somática, mas especialmente com a técnica Alexander, nesse formato online. Então, para quem está chegando agora, eu sou Carla Helvas, educadora, pesquisadora e terapeuta do movimento Terapeuta Somática. Então, essas lives, essas práticas somáticas, elas são parte, um braço, como eu venho explicando recentemente, do Ser Somático, que é um projeto, uma linguagem, e tudo isso veio se desenrolando mais claramente, né, como uma linguagem, na verdade, de 2020 para cá. Então, eu vou começar já falando, bom dia, eu vou começar falando um pouco dessa ferramenta. Bom, a educação somática, principalmente a técnica Alexander, e como todas as outras, né, nunca foram ensinadas para o formato online. A gente sempre aprendeu o toque pelo toque, né? E um detalhe muito importante da técnica Alexander é que a gente, como professor, estou olhando aqui uma família de mico, gente, passeando aqui, família bem numerosa de miquins. Nós nunca aprendemos o toque de forma que ele fosse um toque corretivo, sabe? Que ele fosse um toque manipulador. Na técnica Alexander, em especial, o toque ele precisa transmitir a verdade da técnica e o que a técnica tem como princípio. Então, na formação, o professor em formação, ele não coloca a mão em outro professor em formação. Só quem recebe o toque, né, e quem pode operar com o toque é um professor mais experiente. Por quê? Porque ele já teve trabalho suficiente no seu próprio corpo e conseguiu passar no toque todo esse trabalho. Então, um pré-requisito para um professor da técnica Alexander é realmente ter os braços, as mãos e a coluna como um veículo de transmissão de informação. Então a gente fala muito que é o toque não verbal. O toque da mão é um toque não verbal. Isso caracteriza a técnica Alexander e eu posso dizer que isso me impactou tanto que caracterizou todo o meu trabalho. Hoje eu posso dizer que o Ser Somático, ele pega esse combo, ele se influenciou pela educação somática e pela técnica Alexander, mas realmente é uma influência muito forte e não é exclusivamente a técnica de Alexander. Então isso é um recorte importante. E aí veio a pandemia, como é que se trabalha a técnica Alexander nesse formato online? E aí todos os professores, cada um foi encontrando o seu caminho, claro, para poder desenvolver as linguagens adequadas para esse processo, né? À distância. Como é que você faz um toque à distância? Você trabalha essencialmente com toque. Se vocês, inclusive, quiserem trocar comigo alguma coisa aqui, me contarem um pouquinho das experiências de vocês, né? Quem trabalha com isso, vou adorar saber. Eu troquei alguma coisa com os meus pares, né? Mas assim mesmo eu percebi e conversei, troquei com eles, que isso sim era um trabalho muito individualizado, era uma viagem interna. Então eu sempre falo que é um recorte poético, né? Uma licença poética para a gente ter conseguido atuar nesse formato online com a técnica Alexander, tanto que outros
profissionais, assim que pôde, que a gente pôde voltar para o contato presencial, voltaram, porque não podiam trazer esse toque para o formato online. Então, em cima disso, eu desenvolvi um pouco dessa linguagem que segue sendo ainda desenvolvida e investigada, né? Mas que eu já compartilho e já posso dizer para vocês que eu tenho obtido ótimos resultados. Eu quero experimentar isso com vocês hoje. E isso também parte do princípio alexandrino, claro, né? Que é pensar sobre o movimento. Então, eu vou fazer aqui outro parêntese para falar sobre Feldenkrais, né? E para fazer esse cruzamento. O Feldenkrais, o método diz, né? E ele experimentou isso, dizendo que, entendendo que um lado aprende com o outro. Muitas vezes, numa aula de Feldenkrais, você trabalha um lado e vai para casa só com aquele lado trabalhado, não trabalha o segundo lado. Então, uma aula de Feldenkrais, uma sessão de Feldenkrais, ela é bem extensa, normalmente 1h30, e com micromovimentos, movimentos muito segmentados para depois você ter o movimento completo. Então, você imagina o quanto que aquilo produz de soltura, o quanto que aquilo produz de espaço interno, de relaxamento e de equilíbrio de tônus, enfim, contato com as tensões. E aí você faz isso de um lado só e vai para casa. Então, você vai lidando com essas diferenças de forma muito impactante, né? E por que o Feldenkrais provocava nesse sentido? Por que o método segue provocando? Não é sempre que você faz desse jeito, mas quando você faz, você dá uma oportunidade de perceber o seu mecanismo de balanceamento. Então, ele dizia de novo, um lado prende com o outro. E aí, o que é isso? É o sistema nervoso que cruza essas informações do lado que foi trabalhado para o lado que não foi trabalhado. E claro, esse cruzamento, ele é recíproco. Então, o lado que não foi trabalhado também manda informações para o lado que foi trabalhado. E isso vai criando um balanço, que é o nosso mecanismo de adaptação. Então, quando a gente se adapta... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu esqueci de botar meu fone. Tá todo mundo me ouvindo bem? Agora passou um avião aqui. Desculpa, sinalizem para mim se tá tudo bem, tá bem? Eu ainda posso pôr o fone aqui. E aí, o que acontece é que nesse sistema de balanceamento, que é o nosso sistema de adaptação, as coisas vão se cruzando. Tanto é que a gente, por exemplo, sente um desconforto e daqui a pouco, se esse desconforto, obviamente, não for muito grande, a gente vai se adaptando. Com uma dor acontece desse jeito. Ouvindo ótimo. Com uma dor acontece desse jeito, a dor no primeiro dia ela é muito grande e se ela persiste, a gente vai conseguindo fazer esse certo balanceamento. Então isso é do nosso sistema, ninguém quer ficar incomodado o tempo todo, a gente vai então se adaptando, inclusive com os desconfortos, né? Então, baseado nisso também, né, inspirada nisso também, essa proposta que eu trago hoje para a gente experimentar, eu chamo de toque imaginário. Então, aí voltando para o Alexander sempre promovia esse lugar de pensar sobre o movimento antes de fazer o movimento, porque no dia a dia a gente não tem tempo para isso, né? A gente não para, o foco está nos fazeres, o foco está nas coisas que a gente vai então produzindo. E aí a gente não para antes para pensar, porque isso, claro, já está num sistema automatizado. E aí, na aula de Alexander, quando você pode parar para pensar em alguns movimentos, você pode entrar em contato com preparações, com tensões, com mecanismos de automatização, que às vezes são, na maioria das vezes, muito impregnado de tensão e de fazer. E aí é que mora a maior parte das nossas estruturas fragilizadas, né? As estruturas e mecanismos de dores e de
acúmulo de tensão. Então, isso é um aspecto muito importante. Quando eu proponho toque imaginário, o que eu promovo, né, e que eu reconheço, assim, que acontece, é que eu crio um canal de autonomia, porque é muito difícil, todo mundo, tem certeza, já recebeu um trabalho de toque, seja uma massagem simples ou um trabalho terapêutico. E a gente sabe o que o toque promove. E às vezes a gente quer reproduzir isso, aquele conforto, aquela soltura, mas a gente precisa do outro. E a gente sempre vai precisar do outro, porque a gente está aqui num mundo de relações, né? Então é ótimo precisar do outro. Porém, isso sempre me deixou um pouco curiosa. Como é que eu faço comigo mesma para produzir, promover esses espaços que o toque, que a mão do outro, principalmente o toque alexandrino, propõe. Então, esse formato online abriu essa janela e deu essa possibilidade de descobrir um pouco como fazer. Então foi uma investigação mesmo. E daí nasceu esse toque imaginário, que é um toque promovido com o pensar sobre, enquanto eu aqui venho trazendo qualidades, e são essas qualidades alexandrinas que vão fazendo muita diferença. Então, claro, a gente tem, eu tenho desdobrado isso, eu tenho aprofundado isso, eu tenho trabalhado isso em diversos aspectos e tem sido muito interessante. E nesse projeto de ciclos e experiências terapêuticas que eu estou abrindo agora, né, e convidando vocês também para dar uma olhada lá e entender mais um pouco, ou perguntar mais um pouco sobre o que eu também vou explorar isso e vou explorar também mecanismos de aplicação disso, se você é um profissional da área. Então, dito isso, explicado isso, que é o toque imaginário, eu vou convidar vocês a participarem desse processo e sentirem também o que isso produz de resultados somáticos, né? Como é que isso chega para você e como é que você consegue perceber a qualidade através do toque imaginário. Tá bem? Vamos lá então? Então agora eu vou botar meu fone e aí, gente, eu vou pedir para vocês. De novo, a gente tem trabalhado na posição em pé, na posição sentada ou na posição deitada, tá? Então, tudo que vier aqui para essas práticas, a não ser que seja alguma coisa específica que eu peça, vamos deitar, vamos usar os livrinhos, né? Mas vocês podem usar no dia a dia de vocês nessas posições diferentes, tá bem? Então, hoje eu vou mostrar de pé, mas fiquem à vontade se quiserem. Vou mostrar, não, eu vou me colocar de pé para orientar vocês. E ao mesmo tempo eu vou pedir que vocês escolham a melhor posição para isso. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, deu certo aqui, o fone entrou. Tudo bem, gente? Só dei um sinalzinho aí pra mim, pra gente poder entrar, porque aí eu me afasto e vocês vão seguir me ouvindo. Obrigada. Ok, então eu vou ficar de pé e vocês podem se colocar na posição que quiserem. Aqui dá pra me ver. Não se preocupem também com a imagem, tá bem? A gente vai, como toda prática, a imagem não é importante, mas a orientação verbal é importante. Então, se colocando na sua posição, aqui eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha. Se vocês estiverem em pé, vocês estão me fazendo companhia para essas percepções também. Ou na posição sentada. Então, primeiro vamos fazer só essa chegança de sentir como é que o seu corpo se coloca na posição de pé, como é que você sente a descarga do seu peso. Primeiro, na posição de pé, se você estiver de pé, com os pés no chão, esse lugar de contato, essa base de apoio na posição sentada da mesma forma. Na posição de pé, a gente experimenta
um único contato, um contato que aparentemente parece pequeno, mas é um contato estruturado, cheio de arcos, um contato cheio de abóbadas, esse contato dos pés, almofadas que apoiam, arcos que também sustentam. Então veja, à medida que você põe atenção, veja como é essa distribuição e vai só permitindo que o seu peso se chegue para esse contato, que você possa fazer esse aterramento, esse lugar de sentir-se realmente na posição de pé ou na posição sentada, sentindo como a sua coluna responde a isso. Observe também a sua respiração e eu vou pedir em especial que você leve a atenção, em qualquer posição que você esteja, para os seus ombros e para os seus braços agora. Ombros e braços, então, eles podem se apresentarem para você agora de uma forma sua, de um formato ou a partir de um formato bem particular, bem singular. Como você organiza ou está organizado agora com a organização dos seus ombros e dos seus braços. E sem que você precise corrigir qualquer coisa. Então, não é o nosso objetivo mudar essa posição nesse momento. Inclusive, eu vou pedir que você evite qualquer forma de colocar num lugar que você entenda como um lugar que seja certo, que você já tenha experimentado esse lugar de certeza, mas agora aqui a gente vai abandonar essas certezas e esses conceitos de certo e errado só para sentir e só para observar, só para reservar um tempo de entrar em contato com esse toque imaginário, o que ele produz também, tá bem? Eu vou pedir que você leve atenção agora para o seu ombro direito e observe as diferenças entre o ombro direito e o ombro esquerdo. O uso do braço, sendo você destra ou não. O uso do braço direito sempre será diferente do uso do braço esquerdo para qualquer situação. Então, por isso, ele guarda informações desse uso. E agora eu gostaria que você entrasse em contato com a forma que essas informações estão aí sendo observadas, como você está podendo testemunhar um combo, vamos dizer assim, um pacote de informações que deixa o seu ombro direito e o seu braço direito também com essa organização agora. Não quer dizer que a de hoje, de agora, seja igual a de amanhã ou foi igual a de ontem, seja igual a de ontem, mas vamos ficar nesse lugar do agora e vai vendo aí, só de você pôr a sua atenção, como é que os movimentos internos vão se dando. Pode ser que o peso vá mudando, pode ser que algo aí vá se movimentando por dentro. E tá tudo bem, é assim mesmo, você põe atenção e as coisas começam a se mover. Muito bem, então agora eu vou pedir que você imagine primeiro, pense sobre um toque de duas mãos. Você pode imaginar as minhas mãos ou as mãos de alguém que você conhece, confie. Duas mãos. A pessoa pode estar do seu lado direito, estará do seu lado direito imageticamente, né? A sua imagem, e vai pousar gentilmente as duas mãos nos seus ombros, uma pela frente e a outra por trás, como se o seu ombro fosse o recheio de um sanduíche,
e essas duas mãos fossem dois pãezinhos que envolvem gentilmente esse recheio que é o seu ombro. Eu vou dando aqui para vocês dicas, elementos, qualidades que vão contextualizar esse toque. Então, esse toque ele tem uma consistência gentil, porém firme. É um toque que você sente esse lugar de contato, como se fosse um toque do centro das mãos para as extremidades. Então, o centro das mãos faz o contato, emana uma temperatura, e essa temperatura também é uma temperatura bem adequada para aquilo que você está precisando agora. Então, a temperatura ideal para a sua necessidade, para a sua demanda agora. Nem quente demais, nem fria demais. E você respira, então, inspira e expira. E esse toque te dá apoio, te dá suporte. Esse toque não catuca você. Ele não interfere naquilo que é a sua natureza desse momento, mas ele ao mesmo tempo pode escutar, como se estivesse numa conversa muito íntima, muito profunda, da articulação do seu ombro, de todos os sistemas aí musculares, ligamentares, neurais, faciais. Tudo isso está sendo tocado de alguma forma por esse toque imaginário e também está sendo escutado, pode ser escutado por esse toque imaginário. Então vá cedendo e vá confiando na medida do possível nesse contato, porque esse toque não quer interferir no que já está acontecendo, e sim ele vai te dando apoio e suporte. Você vai podendo também, junto com todo esse movimento que acontece no seu ombro, no seu braço direito, você vai podendo acompanhar o que é recebido também por todo o seu sistema. Então, ampliando um pouco a sua percepção, veja agora seu lado direito, sua perna, mas não só o lado direito, o lado esquerdo também recebe todas as informações. Veja a musculatura do rosto, veja a articulação mandibular, seus joelhos, tudo que vai sendo movimentado, estimulado a partir desse trabalho. E aí, ainda percebendo a qualidade, a presença desse toque imaginário, você vai se preparando para se despedir dele. Não imediatamente, esse toque permanece ainda com você, como se a presença dele, tão gentil e tão suave, fosse uma presença ao mesmo tempo muito marcante, muito transformadora para os seus espaços aí, internos, articulares e musculares. Aos poucos, pensa que essas duas mãos vão se afastando, bem devagar, e essa presença também se afasta, essa presença imaginária, essa potência do que pensamos, do que imaginamos e de como que pensamos e imaginamos produz diferenças na nossa estrutura. Então, agora sim, observa tudo isso que foi produzido e ainda segue sendo produzido a partir desse toque. Observa as diferenças entre um lado e outro,
E aí, gentilmente e de forma bem provocativa, nós não vamos trabalhar o segundo lado. Vamos experimentar o que o Feldenkrais propõe, que é deixar um lado aprender com o outro. Eu vou então pedir que você pense em abrir seus olhos primeiro, só pense e observe. A gente já fez esse trabalho sobre os olhos numa outra prática. E aí, permite que os seus olhos se abram e recebe a imagem que chega até você no seu tempo. Ainda na posição de pé ou sentada, move o seu braço direito que foi trabalhado para frente e para trás, como se fosse um pêndulo. E sente o peso, sente o movimento desse braço, sente o cotovelo também se movendo, de forma a acompanhar como ele está se movendo. Aos pouquinhos você vai parando, é só um recorte para você perceber. E aí move o outro braço, o braço que não foi trabalhado. Move de um lado para o outro e observa que diferenças esse movimento tem. Muito bem. Então, não se preocupe com as diferenças. Como eu expliquei no início, elas vão se equilibrar, dando a oportunidade do lado que não foi trabalhado, aprender com o lado que foi trabalhado. E aí eu vou adorar saber de como vocês se sentiram, de qual foi a experiência de vocês com esse toque imaginário. Para mim aqui eu senti uma diferença de altura, uma soltura do peso, senti um movimento muito mais solto e mais amplo do meu lado direito do que do lado esquerdo. E um relaxamento que também produziu movimentos nas articulações das pernas, tornozelos, mais base dos pés. Esse é um recorte desse trabalho. Eu estou contente de poder compartilhar com vocês. Pode ser que vocês já tenham feito algo parecido, também eu vou adorar saber. Se foi novidade, eu também vou adorar saber. Então, escrevam para mim, tá bem? Para eu saber e compartilhem essas práticas, porque elas são muito úteis. Eu tenho certeza que essas práticas têm a potência de modificar o dia, têm a potência de modificar também a forma com que a gente pensa o corpo. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e temos um encontro marcado quarta que vem, tá bem? Muito obrigada pela companhia e deem uma olhada lá no projeto Ciclos e Experiências Terapêuticas do Ser Somático, se vocês estiverem curiosos e curiosos para a gente trocar mais ideia, tá bem? Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia.